para conversar com Adão, Deus diz assim: Adão, Adão, onde estás? Deus já sabia onde ele estava, mas Deus pergunta para ver se ele tinha coragem de responder. Adão responde: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. E diz a Bíblia que ele estava com medo. A primeira vez que o medo, ele diz: eu tive medo, ouvi a tua voz, tive medo, me escondi. A primeira vez que aparece o medo no planeta Terra foi quando o homem pecou. Então, irmãos, o medo faz parte da natureza caída, faz parte da natureza pecaminosa do homem. Toda vez que você vai fazer um negócio e tem medo, toda vez que você recebe uma palavra de Deus, mas tem medo de tomar posse dela, é o seu velho homem, é a sua velha natureza dizendo assim: não vai dar, não tem jeito, você não vai conseguir. É a sua natureza adâmica, que embora você seja hoje um novo homem, uma nova mulher, você que é cristão, que se foi batizado, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda assim, às vezes, aquele velho homem tenta se levantar. E por isso que a humanidade hoje é uma humanidade medrosa. Há pessoas que têm medo de altura, medo de profundidade, medo de lugares fechados, medo de lugares abertos, medo de homem, medo de mulher, medo de animal, medos de todos os tipos. Mas um homem que quer tomar posse das suas promessas, alguém que quer usufruir das promessas de Deus, não pode ter medo. E é por causa disso que esta minha Bíblia, e a tua Bíblia também, ela traz mais de 366 vezes a expressão não temas. Aliás, os teólogos, alguém que contou, diz que exatamente 366 vezes. Uma para cada dia do ano. Ainda sobra uma para o ano bissexto, porque a cada 4 anos aumenta-se um dia no nosso calendário. Então a Bíblia traz 366 vezes essa expressão, porque Deus, o projeto dele é arrancar do nosso coração todo medo, porque só conquista quem não tem medo. Diga comigo: só conquista quem não tem medo. Então fala para quem está do seu lado: não tenha medo. Fala para outra pessoa: não tenha medo. Quantos aqui creem que Deus te chamou para ser vencedor, para ser alguém sarado, curado, cheio de unção? Pode aplaudir bem forte ao Senhor se você crê. Esta unção é sobre a tua vida. Deus te chamou para isso. Agora, querido, todo dia saem demônios do inferno, saem demônios das profundezas, com um só objetivo: fazer você ficar com medo, fazer você travar na sua conquista. Há demônios especialistas em chegar e ficar soprando no seu ouvido: para que estudar? Você já tentou vestibular e não conseguiu, já tentou 1, 2, 3 e não passou, desiste disso. Para que se casar? Olha o casamento dos teus pais. E às vezes é o próprio diabo que atrapalhou o casamento dos pais, dos avós. Para quê? Para que viver? Acaba com a tua vida, sua família não te ama, ninguém te ama. Há demônios especialistas. Para que ir em célula? Para que pregar o evangelho? Para que? Desiste da tua vida, desista dos teus sonhos. Há demônios, irmãos, que já sabem até do que a gente está fazendo. E alguém já sussurrou no meu ouvido: para que comprar terreno? Para que construir uma igreja para 5.000, para 10.000 pessoas? Fica com a igreja pequena mesmo, está bom demais. Demônios que vêm para roubar a nossa conquista e impedir a nossa marcha.
Mas nesta noite, o Senhor nos levantou aqui para profetizar que demônio nenhum dos infernos vai impedir a nossa conquista, vai impedir a nossa vitória, porque nós não estamos sós. Deus já se levantou em nosso socorro e nós vamos achar, vamos conquistar, vamos ver a nossa família salva, vamos ver o nosso Brasil rendido aos pés de Jesus Cristo, vamos ver a nossa mocidade prosperando e sendo advogados, engenheiros, médicos, homens e mulheres prósperos. Nós veremos nossas famílias declarando que só o Senhor é Deus, veremos os nossos filhos crescendo como discípulos do Senhor, porque aquele que é fiel já prometeu e Ele vai cumprir. Se você crê que Deus vai fazer isso na sua vida, dê um grito de vitória a Ele. Aleluia! É por isso que estamos vivendo um momento profético. É por isso que cantamos: há uma palavra de vitória sobre minha vida. É por isso que levantamos a mão em sua direção e profetizamos: há uma palavra de vitória sobre a tua vida. Porque quem falou não fui eu, não sou eu que garanto essa palavra. Quem disse isto é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A revista Veja da semana passada, ela veio falando, trouxe um manual de ciência. Se você viu na semana passada, se você leu, os cientistas estão procurando reproduzir o início da existência. Segundo eles, havia um núcleo menor, bilhões de vezes menor do que a cabeça de uma agulha, que era o nada e o tudo ao mesmo tempo, que ninguém enxergava, e de repente esse núcleo milionesimamente pequeno, ele explodiu e ficou trilhões de vezes maior e foi criando todo o universo. E eles estão com muito cuidado, porque eles sabem, pode chamar de a grande explosão, pode chamar de a grande expansão, mas eles têm que reconsiderar e já consideram que mesmo que tenha havido o início de uma grande explosão, alguém teve que acender o estupim. Alguém teve que botar fogo para explodir. E eles já declararam: somente alguém com poder superior, somente alguém com inteligência alienígena, fora da terra, podia fazer isso. E este alguém, a quem nós chamamos do Deus Todo-Poderoso, a quem nós chamamos de Jeová Shammah, aquele que está presente no nosso meio, ele é tão sábio, que quando criou o sistema solar, a Terra, essa nave espacial onde viajamos, que viaja com a velocidade de milhares de quilômetros por segundo, nenhum de nós está flutuando por aí, nenhum de nós está solto no espaço, porque Deus criou uma força, chamada força da gravidade, que nos faz ficar assentados aqui enquanto eu prego. Esse Deus poderoso colocou a terra numa posição, irmãos, olha a sabedoria dele. Se a